Primeiramente, eu queria que tu nos falasse um pouco assim da tua carreira literária, assim, porque tu já tem 2 livros lançados e desde quando isso tu despertou para literatura, Sim. além de, enfim, de ler, e pensar que tu também poderia escrever e tal. Sim, legal. Na verdade tem um vínculo muito forte, né? Entre, pelo menos no meu caso, entre aquilo que eu viria a produzir e aquilo que eu li, né? No sentido de que, sem dúvida, a própria arte, em geral, ela nos motiva a arte, né? Então, no meu caso foi o seguinte, eu estudava, eu sempre estudei música e desde pequeno e também sempre gostei de ler literatura. Mas isso se intensificou ali na idade mais ou menos uns 14, 15, 16 anos, né? E de modo que eu comecei a fazer isso mais intensamente e acabou que, na verdade, é uma coisa que eu mesmo não entendo muito bem. Nessa época começou um impulso criativo também, né, no sentido artístico, de criar mesmo. Então eu comecei a compor nessa época e foi na mesma época que eu comecei a escrever, né, mais assim. Eu escrevia, compunha, mas bem pouco, assim, não era uma coisa mais vigorosa, né? E isso começou nessa idade, 15, 16, 17 anos, que foi mais intensamente. Então esse processo da música e da literatura sempre foi junto, embora eu não una as duas. Já fiz trabalhos, né, unindo letra, né, com poesia e música, letra na música, mas em geral meu trabalho sempre foi focado mais na música erudita, instrumental e experimental, por um lado, e a literatura e a filosofia de outro. Então, eu não sei dizer bem quando exatamente ou como, do nada, né, digamos que uma necessidade criativa se fez na minha vida. Mas eu sei dizer que essas duas coisas estiveram juntas, né, nasceram, digamos, conjuntamente, então eu acredito que sejam o mesmo impulso, embora eles sejam de alguma forma direcionados a caminhos diferentes, né, como é o caso da literatura de um lado e a música de outro, né, embora o impulso, eu acho que é o mesmo, assim, um impulso fundamental. Então, acerca dos livros, eu comecei a escrever mais versos, escrevia uma prosa, mas mais uns pensamentos em fragmentos, no sentido de meditar sobre as coisas que eu lia. Aí eu chegava a montar alguns ensaios pequenos, sempre gostei de aforismo também, de uma escrita aforismática, que mais tarde eu viria a escrever, por exemplo, no primeiro romance que eu publiquei, e em muitas obras minhas eu prezo por esse pensamento. Ainda que ele esteja no meio de um texto mais longo, né, sempre há um sentido de aforismo no meio, né, que aforismo seria justamente uma frase mais intensa, né, com um pensamento mais unificado, onde você consegue dizer muita coisa com uma frase curta, né, e isso sempre me direcionou tanto na prosa quanto na poesia também. Minhas poesias eu sempre tento, meus poemas, eu sempre tento aplicar também esse pensamento neles. Então, eu comecei a música e a literatura nessa época que eu disse, e nasceu primeiro essa escrita que eu estava falando, e aos poucos eu fui tendo a necessidade justamente de reunir esses pensamentos, né, até então um pouco dispersos e fragmentados, num todo mais coeso, que foram as formas que mais tarde eu comecei a empregar, que é justamente, por exemplo, o romance, os ensaios, as peças teatrais, a poesia, o poema narrativo, que é o caso desse livro que eu vou publicar agora, né? Ou seja, são formas maiores, onde eu consegui, digamos que, pegar isso que até então fica, de alguma forma, fragmentar a nossa vida e unir tudo num todo coeso, onde você ganha uma unicidade, você ganha um pensamento mais narrativo, algo mais denso, digamos assim, né? E de modo que eu comecei a escrever. Aí foi escrever mais ainda, né? Dentro dessas formas. E até então não tinha publicado nada. Eu guardava muita coisa e eu sempre gostei muito de, digamos assim, escrever e deixar bastante tempo para me corrigir as coisas, para reescrever e etc, etc. Tanto é que o primeiro romance que eu publiquei, que foi ano passado, ele já tinha 4 anos que eu tinha escrito, né? O de poemas, a mesma coisa, que eu publiquei ano passado também. E esse, o Édipo às Avessas, que eu vou publicar agora, é um livro, é um poema narrativo. Eu vou publicá-lo, portanto, 2 anos depois. Está escrito. Já está escrito. Então, eu sempre gostei disso no sentido de que você pode dar tempo, nós mesmos, digamos que no meio de uma evolução, né, de ler outras coisas, de
Quer dizer, ter passado aquele período no qual você está pensando somente aqueles pensamentos ali, né? Porque, querendo ou não, em determinadas épocas dentro da nossa vida, a gente tende a pensar mais de uma determinada maneira ou entrar em contato com determinados autores, né? Pensar, viver certas relações, costumes em detrimento de outro. Então, no meu caso, uma coisa que eu prezo é justamente deixar, né, fazer com que esse tempo passe para que depois você, diante de outra realidade de vida, você observe aquilo ali. Então a gente acaba observando com um olhar muito mais crítico naquilo que a gente fez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, do que, né, se você, por exemplo, escreve uma coisa e decide publicar logo em seguida. O que eu sempre fiz foi isso, e pretendo continuar fazendo, de modo que esse tempo também permite que eu acumule outras obras. Então, quer dizer, tem 2 anos que eu publiquei esse, mas tem 2 anos que eu continuo escrevendo, compondo, fazendo tudo. Você também, com esse processo criativo de outras obras, você consegue olhar criticamente para outra que você fez. Você nota a evolução no processo criativo com longo de tempo, você muitas vezes consegue aplicar aquilo ali a uma obra que você já tinha feito. E, fora isso, que você ainda tem um trabalho de reescrita, né, mais denso. Então, passou aquilo ali, você tem 2 anos para reescrever sua obra, para pensar outras coisas. Embora, uma coisa que eu gosto muito, e sempre fiz também, é, apesar de toda a reescrita, essa reelaboração do pensamento em cima de uma mesma obra, precisamente a manter os pensamentos fundamentais da obra, etc, etc. Quer dizer, não mudar totalmente a coisa também, só porque passou o tempo, né? Porque, querendo ou não, é uma leitura que a gente fez do mundo daquela época, né? E que, em som justamente disso, tem um valor, né? E que se a gente tentar vir a partir de outra realidade, impor a nossa realidade atual naquilo ali, não vai dar certo. Então, é uma tensão interessante que, na verdade, ela é meio que insolúvel, né? Então, tem que saber ponderar essas duas coisas, ou seja, saber o que mudar, né, na obra que a gente fez no passado, e ao mesmo tempo não fazer com que tudo que esteja no presente influencie tanto na obra, né, que você está, por exemplo, corrigindo, reescrevendo, etc. Então é uma tensão interessante que, na verdade, ela não tem muita... acredito que não há muito meios pedagógicos e, né, a gente chegar a um consenso em como fazer isso, mas digamos que é experimental mesmo. É uma coisa que cada obra é uma, né? Cada contexto é um, e, bem, é assim. Eu queria que tu aprofundasse um pouco mais a respeito do que trata esse seu 3º livro, e ele vai ser lançado agora, nessa sexta-feira, aqui na livraria da UFPEL, e vai ficar disponível para venda aqui em Pelotas, na livraria da UFPEL, em alguns outros lugares. Sim. Este livro... ele vai ser lançado agora, como você falou, vai ser sexta-feira na livraria da UFPEL, ali na Osório, casarão número 8, das 17 às 19 horas. E ele vai ficar assim, alguns exemplares lá na livraria, né? Outros eu ainda não sei se eu vou distribuir aqui em alguma livraria, mas ele vai ser vendido pelo site da editora. Né? Então, quer dizer, você pode comprar de qualquer lugar do Brasil. E também vai ser vendido em livrarias lá do Rio. Mas eu acho assim, para quem é do Sul aqui e tal, podem comprar um lançamento agora, podem procurar a livraria da UFPEL, podem me procurar, né, se for o caso, e podem comprar pelo site também. Então essas serão as opções, por agora pelo menos, né, mais imediatas. E sobre o livro, como o próprio nome diz, Édipo, né, às avessas. Então Édipo, eu peguei justamente o mito do tebano Édipo, sobretudo descrito por Sófocles, né, na peça teatral Édipo Rei, e a partir disso eu faço, na verdade, toda uma inversão do mito, etc., uma paródia dele, né, para tornar uma coisa cômica e inesperada, totalmente hilária, realmente, uma espécie de uma caricatura bem bem metamorfoseada e meio monstruosa assim, da coisa do Édipo, e peguei essa coisa do passado clássico, trazendo para os dias atuais. Uma paródia que eu conseguisse, através desse personagem, dialogar com a nossa época. Então eu vou tratar justamente de muitos problemas disso aí, problemas também atemporais, né? Que na verdade não são vinculados apenas à nossa própria época, mas são problemas da filosofia de outros séculos, etc, etc. Mas, sobretudo, problemas de fato atuais. Então você vai ter aí crítica de arte, vai ter algumas coisas sobre música, sobre relações sociais, algumas coisas de política. Então vai ser, na verdade, o livro é um conjunto de todos esses temas entrelaçados como digressões dessa história fundamental
parodia a história do Édipo. Então, o livro, na verdade, é uma amálgama de vários temas consecutivos, que vão saindo um de dentro do outro. Então, é uma escrita muito interessante, essa do poema narrativo, porque você consegue justamente fazer tudo isso e ainda pôr numa forma poética, né? Uma forma, apesar de ser, nesse caso, uma métrica livre, no entanto, tem rima. É em oitava rima o livro inteiro. Né? A oitava rima é A, B, A, B, A, B, C, C. Então, são 173 estrofes em oitava rima. E ao longo dessas estrofes, você vai ter essa história e digressões sobre vários temas. Então, o livro mescla essas reflexões com também a coisa cômica, né? Já que é uma sátira. Então, ele observa muito esses fatos todos através do viés da sátira, de modo que possamos nos instruir, mas rir também de nós mesmos e da nossa própria época. Histórias de BH e tal, me ocorreu assim, será que tu enxergas alguma diferença dos grandes centros, ou sei lá, mais especificamente assim, até do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e, por exemplo, interior do Rio Grande do Sul, como é o caso, para autores que querem iniciar uma carreira literária? Tu achas que o fato de estar no interior seria um obstáculo a mais? Ou talvez nem tanto? Olha, na verdade, o que existe são duas coisas. No sentido literário, né? Existe o fato de você... Qual meio vai te propiciar produzir a obra, né? Porque antes de pensar no mercado e nessas relações sociais das cidades em si, tem que pensar em qual meio a gente pode produzir a própria arte. Então, por mais curioso que seja, não foi em BH que eu comecei a escrever de forma mais densa, né, e diária e constante e de fato querer elevar isso a um nível profissional. Mas foi na cidade de Diamantina, que é uma cidade interiorana, em Minas, né, e bem pequena, né, muito menor que Pelotas, por exemplo, e sem coisas culturais em geral, etc, etc. Então, e aí, por que eu acredito que foi nela que eu tive muito mais digamos assim, necessidades expressivas interiores do que num grande centro? Porque ali eu ficava mais comigo mesmo, né? Ficava mais solitário. Acho que tinha menos coisas para me fazer no sentido cultural, etc. E eu acabei fui obrigado a voltar mais para mim mesmo. E nessa volta para o interior foi que eu acho que as necessidades e os pensamentos começaram a confluir de tal modo que eu consegui produzir mais do que se eu tivesse numa cidade grande, né? E não só mais, mas sim no sentido de conteúdo. Porque a gente pode produzir muito, mas não adianta você produzir muito, mas não é uma coisa que, na verdade, de fato tem a ver com você e expressa aquilo que você sente e vive naquele momento, etc, etc, né? Então, eu acredito que esse retorno a nós mesmos é muito importante nesse sentido, que você vai fazer uma arte sua mesmo, né? Não é uma coisa que está copiando de ninguém. Então, o primeiro pensamento é esse, né? Em qual cidade ou em quais meios, né? Em quais lugares, qual tipo de pessoa você consegue produzir melhor, mais e etc. Então, nesse sentido, por exemplo, quando você pensa em Pelotas, que não é uma cidade tão grande e não é tão, digamos assim, não é uma cidade, um centro urbano tão vigoroso como Porto Alegre ou São Paulo, etc. Eu acho que você tem um pouco disso, né? Você tem... É mais possível com que você ali se depare mais consigo mesmo do que seja... ver imposições de fora, entende? É mais fácil você se tornar você mesmo, quem você é, do que num lugar onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo e é tão caótico que você não consegue se enxergar em nada, né? Você fica de um lado para o outro e acaba que não faz nada. Então, nesse sentido, a cidade interior é interessante. As cidades mais menores e mais provincianas, elas têm esse lado interessante para a arte. Por outro lado, obviamente, no sentido de mercado, no sentido da apreciação cultural por parte dos espectadores, do público, né? Quer dizer, o pensamento das pessoas, a necessidade delas por arte nova, né? por arte contemporânea, por outras coisas, de fato, é menor em cidades, quanto mais provincianas forem. Em geral, pelo menos aqui no Brasil, os lugares que eu tive são assim. E nos centros urbanos, nas metrópoles capitais, você vai ter uma necessidade maior por essas coisas. Eu não sei se é muito no sentido de o que a cidade influi nisso, mas
se é porque tem mais gente, logo você vai acabar tendo público para tudo. É meio por aí, né? Acho que não sei se as pessoas sabem explicar bem por que você tem isso, ou se é porque esse próprio caos move as pessoas para procurar essas coisas, etc. Então você tem essa tensão entre as coisas, né? Que, por um lado, muitas vezes é melhor você morar num lugar menos caótico para conseguir produzir mais, né? E um conteúdo mais denso, e por outro, você não conseguir divulgar e expressar esse trabalho, né? Porque as pessoas não tem quem compre, não tem quem queira, não tem lugares, sobretudo, né? Para apresentar, mas eu acredito que assim, isso parte muito dos próprios artistas. Então, a maioria dos artistas que reclamam, eu noto que eles também não fazem muito pela própria divulgação de suas obras, não correm atrás das coisas, fica esperando, querendo quer dizer, as pessoas venham até eles, né? Que o mundo ajoelhe diante deles e sei lá, compre a obra deles, ou construa as coisas para eles, mas não é bem assim. Eu acredito que em todas as épocas foi parecido nesse sentido, né? Um cara que tem estudado muito esse ano é o Wagner, o compositor Richard Wagner. E o Wagner, por exemplo, foi o primeiro grande pensador e músico, né? E ele era escritor também, o primeiro que conseguiu ele mesmo criar um público para ele mesmo. Então o público dele não existia. Quando ele escreve alguns ensaios, por exemplo, a obra de Arte do Futuro, etc., ele diz, por exemplo, que ele fosse criar a obra que ele criaria mais tarde, né, que é o drama wagneriano, ninguém da época assistiria. No entanto, quando ele consegue de fato construir o templo dele lá em Bayreuth, e estrear as obras dele, os dramas, né? E tudo, ele tem um sucesso enorme, de modo que até o Dom Pedro II aqui do Brasil ia lá para a Europa, né? Lá para Bayreuth, para assistir os dramas wagnerianos. E aí você fala, como que ele conseguiu isso? Como que ele conseguiu? Conseguiu por ele mesmo, né? Ficou a vida inteira lutando por aquele ali, batalhando, construindo as obras, né? Independente do que as pessoas achavam, e até que uma hora ele provou, né? Por si próprio, que ele conseguia mudar a arte, etc, etc. E é uma arte muito, de fato, ela nos seduz também, né? Tem esse lado. Não é uma arte que espanta as pessoas, mas que seduz elas, mesmo transgredindo as regras. Isso é muito interessante no próprio Wagner, como ele conseguiu transgredir e mesmo assim atrair, né? Isso é muito interessante, essa dualidade nele. Mas, enfim, ele conseguiu, e é um exemplo a gente pensar sobre.